Bem-vindos à nossa aula de conclusão sobre metalografia de ferro fundido cinzento e nodular. Nesta aula discutiremos os métodos e as técnicas para análise metalográfica em ferros fundidos cinzentos e nodulares, com ênfase na determinação de células eutéticas, no grau de esferoidização da grafita, no uso de reativos químicos para ataque em amostras e nas técnicas de microscopia utilizadas para a análise microestrutural desses materiais. O objetivo é fornecer uma visão completa sobre como esses aspectos influenciam as propriedades mecânicas e o desempenho dos ferros fundidos. A célula eutética é uma estrutura microestrutural característica de ligas fundidas, que ocorre quando dois ou mais componentes se solidificam simultaneamente a uma temperatura constante, formando uma fase sólida com uma proporção específica de cada componente. Em ferro fundido cinzento, a célula eutética é composta por grafita lamelar e austenita ou perlita, dependendo do tempo de resfriamento e da composição do material. Métodos para identificar e quantificar a célula eutética. A identificação das células eutéticas em ferro fundido cinzento pode ser feita por microscopia metalográfica, utilizando diferentes técnicas de preparação de amostras. A análise metalográfica permite observar o desenvolvimento da grafita lamelar e a formação de fases eutéticas. Microscopia óptica é a técnica mais comum para a observação de células eutéticas. Ao observar a amostra sob luz polarizada, a grafita lamelar aparece como flocos negros e a matriz metálica pode ser identificada como perlita ou austenita, dependendo do tratamento térmico. A formação das células eutéticas é evidenciada pela distribuição regular e pela separação da grafita lamelar em torno de uma fase metálica. 2. Microscopia eletrônica de varredura. A MEV permite uma análise mais detalhada, proporcionando imagens de alta resolução da microestrutura, revelando a formação das células eutéticas com mais clareza. Ela pode também fornecer informações sobre a composição e distribuição das fases presentes na célula eutética. A quantificação da célula eutética é importante, pois ela influencia diretamente as propriedades mecânicas do ferro fundido, como resistência ao desgaste e dureza. Quanto maior a quantidade de células eutéticas formadas, maior será a dureza e a fragilidade do ferro fundido, o que pode ser benéfico em aplicações que requerem resistência ao desgaste, mas indesejável quando são necessárias propriedades como tenacidade, impacto nas propriedades do material. A formação da célula eutética afeta várias propriedades mecânicas do ferro fundido, como a resistência à tração, a dureza e a tenacidade. A grafita lamelar, típica das células eutéticas, pode causar fragilidade no material, tornando-o mais suscetível a fraturas sob carga. Por outro lado, a perlita presente na célula eutética confere maior dureza e resistência ao desgaste. O controle da quantidade e distribuição das células eutéticas é essencial para otimizar as propriedades do ferro fundido, de acordo com as exigências de cada aplicação. A esferoidização da grafita é um parâmetro crítico para a qualidade do ferro fundido nodular, uma vez que a forma da grafita influencia diretamente as propriedades mecânicas do material. O ferro fundido nodular, ou ferro fundido esferoidal, é caracterizado pela presença de grafita esferoidal, que confere ao material maior ductilidade e resistência à tração, em comparação com o ferro fundido cinzento, que possui grafita lamelar. O grau de esferoidização descreve a proporção de grafita que tem a forma esferoidal em comparação com a grafita lamelar. Esse grau pode ser medido por microscopia óptica ou microscopia eletrônica de varredura. Algumas das metodologias para determinar o grau de esferoidização incluem 1. Contagem manual de esferoides. Ao observar a amostra sob o microscópio, os esferoides de grafita podem ser contados manualmente. A contagem pode ser realizada com base no número de esferoides por unidade diária. 2. Método de padrão de classificação. O grau de esferoidização pode ser classificado utilizando a escala ASTM ou normas internacionais para grafita esferoidal. Nessa escala, diferentes graus de esferoidização são atribuídos com base na proporção de esferoides presentes. A esferoidização da grafita no ferro fundido nodular é de extrema importância para as propriedades mecânicas do material. Os esferoides de grafita ajudam a distribuir tensões de forma mais uniforme, aumentando a resistência à tração, ductilidade e tenacidade do ferro fundido. Quanto maior o grau de esferoidização, melhores serão as propriedades mecânicas do ferro fundido nodular.
Porém, a esferoidização excessiva pode levar a uma redução da resistência ao desgaste, pois a grafita esferoidal é menos eficaz para absorver tensões em comparação com a grafita lamelar. Portanto, a quantidade e distribuição da grafita esferoidal devem ser cuidadosamente controladas para obter um equilíbrio entre ductilidade e resistência ao desgaste. O uso de reativos químicos para ataque metalográfico é uma parte essencial da preparação de amostras para análise. O ataque químico é usado para revelar a microestrutura das amostras de ferro fundido, destacando as diferentes fases e microestruturas, como a grafita e as várias fases da matriz metálica. Os reativos químicos variam dependendo do tipo de ferro fundido e da microestrutura que se deseja revelar. Os principais reagentes utilizados em ferro fundido cinzento e nodular incluem 1. Ácido clorídrico, HCl, usado para atacar a matriz metálica e revelar a grafita lamelar em ferro fundido cinzento. O ácido clorídrico é eficaz para dissolver as fases metálicas e destacar a grafita. 2. Ácido nítrico, HNO3, utilizado em concentrações baixas. O ácido nítrico é frequentemente usado para revelar a perlita e a cementita em ferro fundido cinzento. Ele também pode ser utilizado em composição com ácido clorídrico para um ataque mais eficaz. 3. Sulfato de cobre, FeWeSn, usado para destacar as fases austeníticas e perlíticas no ferro fundido. O sulfato de cobre é útil para distinguir entre as várias fases metálicas. Ácido perclórico, HClO4, usado com etanol. O ácido perclórico é utilizado para destacar as fases eutéticas em ferros fundidos cinzentos. 5. Nitreto de lítio. Combinado com ácido, o nitreto de lítio pode ser usado para revelar a grafita esferoidal em ferro fundido nodular. Os reativos químicos são fundamentais para destacar e contrastar as diferentes fases na microestrutura do ferro fundido, permitindo uma análise mais fácil e precisa da distribuição das fases e da morfologia da grafita. A escolha do reativo deve ser feita com base na composição química do ferro fundido e nos objetivos da análise, já que diferentes fases respondem de maneira distinta aos reagentes. 3.9. Técnicas de metalografia. A microscopia metalográfica é a principal técnica utilizada para examinar a microestrutura dos ferros fundidos. No entanto, além da microscopia óptica, outras técnicas de análise, como a microscopia eletrônica de varredura, MV, e o uso da microdureza Vickers, são extremamente úteis para obter informações detalhadas sobre a estrutura microestrutural e as propriedades mecânicas. Microscopia óptica. Princípios e aplicações. A microscopia óptica é uma técnica fundamental para a observação de microestruturas, especialmente em materiais como ferro fundido. Ela permite observar as diferentes fases da microestrutura, como grafita lamelar, grafita esferoidal, perlita e cementita. O uso de luz polarizada pode melhorar a contraste entre as diferentes fases e ajudar na identificação de defeitos. Microscopia eletrônica de varredura. A microscopia eletrônica de varredura V oferece vantagens na análise de detalhes finos da microestrutura, permitindo uma visualização em alta resolução da superfície da amostra. Com a MEV, é possível examinar a morfologia da grafita, a distribuição de fases e a presença de defeitos com muito mais detalhes do que a microscopia óptica. Além disso, a MEV é capaz de fornecer informações sobre a composição química local da amostra, por meio de análises de espectroscopia de energia dispersiva. Uso da microdureza Vickers, dureza HV. A microdureza Vickers, dureza HV, é uma técnica utilizada para medir a dureza local de diferentes regiões da amostra. A medição da dureza Vickers pode ser correlacionada com a microestrutura observada, permitindo avaliar a distribuição de dureza em relação às diferentes fases presentes. A análise de dureza é importante para determinar as propriedades de resistência ao desgaste e tenacidade do ferro fundido. Conclusão: a metalografia desempenha um papel crucial na análise das propriedades e qualidade dos ferros fundidos. As técnicas descritas neste módulo, como a identificação das células eutéticas, a determinação do grau de esferoidização e a aplicação de reativos químicos, são essenciais para entender como a microestrutura do ferro fundido influencia suas propriedades mecânicas. Além disso, o uso de técnicas avançadas, como a microscopia eletrônica de varredura e a microdureza Vickers, permite obter uma visão detalhada da microestrutura e das características do material, garantindo que as peças fundidas atendam aos requisitos de desempenho e qualidade exigidos pelas indústrias.